A graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Bom estar com vocês aqui nessa noite. Mais uma vez, estivemos juntos de manhã com muitos irmãos e foi bênção de Deus aí, Deus ministrando ao nosso coração. Deixa eu perguntar a você nessa noite, como é que você está? Como é que você está? Geralmente quando a gente pergunta, né? Como é que você está? Estou bem. Como é que está tudo lá em casa? Está bem. E a esposa está bem. E o marido está bem. E os filhos estão bem. Aí depois a gente faz de novo a pergunta. Agora, perguntando novamente, como é que você está? Como é que está o seu dia? Né? Como é que foi sua semana? Como é que foi esse mês que você passou? Quais lutas que você enfrentou? Quais batalhas? Como você está? De vez em quando é bom algumas pessoas insistirem conosco, mas perguntando novamente, como você está? Como é que estão os seus pensamentos para a semana que vem, para o próximo mês? Como é que está o seu coração? Como é que estão as coisas lá na sua casa? Como você está? Importante a gente olhar um pouquinho para dentro e saber como é que está nosso coração. Como é que está o copo? Está meio cheio, meio vazio? Se precisa encher novamente, porque é verdade que existe tempo na nossa vida que a gente se cansa, é ou não é verdade? Que a água vai embora, que se esgota toda a nossa energia, né? E aí então a gente precisa discernir, a gente precisa entender como que a gente está, para saber como que a gente vai fazer a partir daí, o que que a gente vai fazer. É interessante que muitos homens e mulheres na Bíblia, quando a gente olha, Deus os chama para se refazerem. O apóstolo Levi abriu essa noite dizendo, né, falando sobre o Salmo 138, que em tempos de angústia, Deus nos refaz. Em tempos de angústia, Deus nos convida para nos refazermos. Como é precioso saber disso. Que Deus se importa tanto com a gente que até para refazer Ele nos faz um convite. Semana passada o Edson, não sei se ele está aqui hoje à noite, ele ministrou sobre um encontro de transformação. Essa noite a gente quer falar sobre um tempo de transformação. E nesse tempo de transformação, dizer que Deus nos faz um convite em tempos de transformação. Ele faz um convite para a gente se refazer. Para refazer para a vida, refazer para continuar, refazer para seguir em frente. Ele nos convida para esse momento. Quando a gente olha então esses homens e mulheres na Bíblia, a gente percebe que muitas vezes eles foram convidados, chamados também para se refazer. Percebam, pensa aí comigo, você que está aí, ou você que está nos assistindo, pensa aí comigo. Quais foram momentos, quais foram pessoas, personagens na Bíblia que Deus os chamou para se refazerem? Para um tempo especial, para renovar, para encher o copo de água de novo, para encher o poço de novo. Pensa um pouquinho. Momentos onde Deus nos chama para parar, para nos encontrarmos ou reencontrarmos com Ele, e então passar por um processo de transformação novamente, de mudanças internas e externas, para que Ele possa continuar nos levando a novos convites para a sua missão, convites para a ação com Ele. Eu lembro de Jacó. Jacó, ele deixa sua família ir adiante do Val de Jaboque com tantas preocupações, angústia no seu coração, e lá no Val de Jaboque, o Senhor encontra-se com ele, se encontra com ele no processo de se refazer, em um encontro de muita batalha, de muita luta, porque se refazer é uma luta. É ou não é? Parar para estar com Deus é uma grande luta. Mesmo em tempos de Covid, mesmo em tempos que a gente está em casa, se deixar a gente fica fazendo um monte de coisa e não para estar com Deus, porque a gente fica em luta. Parar às vezes para ficar um minuto em silêncio para ouvir a voz dEle. Um minuto. Ainda assim é uma luta. É uma grande batalha.
do nosso coração com Deus. É uma grande jornada para o interior e para o alto, para estarmos com Ele. Quando a gente olha, a gente vê outros personagens. Elias, o grande profeta, ele foi usado por Deus diante dos profetas de Baal de forma extraordinária, mas chega um momento depois de uma palavra de uma mulher chamada Jezabel, ele entra também em angústia no coração, e ele se retira, e ele vai, e a gente encontra com ele lá na caverna, ele e Deus, numa jornada interior, no processo de se refazer, e ali ele passa um tempo com Deus, se refaz para seguir adiante. Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha derrotado Golias, músicas eram cantadas a respeito dele, e ele andava em obediência a Deus, e aí de repente ele começa a ser perseguido por Saul, e ele foi tão perseguido que ele teve que fugir, e aí ele vai se refazer com outras pessoas que estavam também no processo de se refazerem, numa caverna chamada Caverna de Adulão. Ele se refaz ali durante alguns dias, meses ou anos, um bom tempo para se refazer junto com outras pessoas, e naquele tempo juntos, uma vez que eles conseguem se refazer, eles seguem agora não mais como homens que estavam fugindo, mas um grande exército que recebeu até um grande nome, os valentes de Davi, e se torna o grande exército de Davi. Veja, momentos de se refazer. Moisés com 80 anos de idade, Deus chama ele, estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, Deus chama ele através de uma sarça ardente para o monte, e ali algumas horas talvez com Deus, naquele monte, diante de uma sarça que ardia, Deus estava refazendo a vida de Moisés. Deus nos chama para refazer. Mas não somente esses homens, e poderíamos falar de muitos outros homens e até mulheres, mas o próprio Jesus teve um tempo que precisou se refazer. Abra comigo Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17 fala desse momento onde Jesus se retira para esse momento de se refazer. E ele não se retira sozinho, ele chama Pedro, Tiago e João para esse tempo. Enquanto você está abrindo, deixa eu falar um pouquinho de Mateus 16, Mateus capítulo 16, um pouquinho antes, uma semana antes, Jesus estava intenso em atividade, Jesus estava a 1000 por hora, ele estava curando pessoas, ele estava libertando outras pessoas oprimidas, ele estava proclamando o reino de Deus que havia chegado, ele estava fazendo a obra do Pai em ritmo intenso, ele estava desafiando os seus discípulos. Olha, aqueles que quiserem me seguir, têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir comigo. Ele desafia no nível altíssimo os seus discípulos, ele puxa a corda, ele pega os discípulos e fala, olha, existe milhas e mais milhas para caminharmos, vem, e você não pode parar, tem que seguir adiante, tem que andar no nível mais alto, mais profundo, tem que correr comigo. Ele puxa. Durante uma semana ele estava puxando e de repente, depois que ele dá aquela puxada nos discípulos, ele fala, bom, agora vamos dar uma parada, agora vamos parar um pouquinho, antes de seguirmos adiante. Depois que ele estica bastante os discípulos, ele chama então os discípulos, ele convida para esse tempo de se refazerem. Mateus 17, sigam comigo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e o João, e os levou-os em particular a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Pedro interrompe aquele momento, falei, Senhor, é bom estarmos aqui, que coisa gloriosa, se o Senhor quiser, eu vou fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias.
Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Acho que como nós cantamos agora a última canção, uma nuvem os envolveu, uma nuvem de glória, e uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles, dizendo: levante-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Jesus então convida os discípulos a esse tempo de se refazer. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo de refazer. 3 entendimentos que eu tenho sobre esse tempo que Jesus nos chama para nos refazermos. Primeiro entendimento é que precisamos discernir o convite. Discernir o convite de Deus para nós. Precisamos discernir o tempo do convite de Deus. Veja bem, quando você olha o ministério de Jesus, você pode dividir por etapas, por exemplo. Mateus capítulo 4, Jesus chama os discípulos agora, ele convida primeiramente os discípulos para serem seus seguidores. Ele encontra Pedro, ele encontra João, ele encontra esse mesmo Tiago e fala: olha, eles estavam pescando, e Jesus chama: vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles começam a seguir Jesus. Passa mais um tempo no ministério de Jesus, basicamente 1 ano e meio. Jesus se retira agora para orar. E aí depois de ele orar novamente, depois de ele se refazer, um segundo momento que ele se encontra com um tempo de oração muito intenso para se refazer depois de 1 ano e meio de ministério ativo, plenamente ativo, ele se retira para discernir quais são as pessoas que ele vai convidar para um nível mais profundo, para um nível de maior atividade. E aí Jesus chama então os 12 apóstolos para serem não somente seguidores, mas agora reproduzirem aquilo que ele estava fazendo, para que eles possam ser enviados. E aí eles recebem uma nova autoridade, os discípulos recebem uma nova autoridade. Agora já perto do fim do seu ministério na terra, já agora próximo de cumprir a sua missão, de ir para a cruz, de ir para Jerusalém e entrar no processo final da sua missão, Jesus antes disso dá aquela puxada dos discípulos e chama agora, não os 12, mas agora os 3, Pedro, Tiago e João, para um tempo especial. Jesus ele não vai orar sozinho agora, ele vai orar com os seus 3 para se refazerem. E convida-os agora, não para serem seguidores, não para serem os apóstolos, mas agora convida para se refazerem. Convida para estarem com ele num momento único. Convida-os em particular. Imagina que talvez nessa noite, você que veio aqui, ou você que está nos assistindo, Jesus talvez esteja fazendo o mesmo convite. Você que está em atividade com o Pai, tantas vezes, pode ser que Ele esteja fazendo o mesmo convite para você. Não um convite de tanta ação nesse momento, mas um convite diferente. Um convite em particular, com o seu nome. Ele diz o seu nome e fala: Marcela, venha estar comigo um tempo especial para a gente se refazer um pouco mais, para a gente ser transformado, para que eu possa fazer algumas coisas em você que ainda precisam ser feitas, para que eu possa encher o seu copo de água de novo, possa encher o seu poço, para que você possa estar pronto de novo para o amanhã. Eu preciso refazer você. Em particular, eu preciso refazer você. Precisamos entender quando Deus nos convida para o quê. E quem sabe nessa noite o convite é para se refazer. Segunda coisa que eu entendo quanto a esse tempo de a gente se refazer é que precisamos entender que existe tempo de atividade com o Pai e de descanso com o Pai. É o ritmo divino da criação. Quando Deus realiza a sua criação, Ele faz tudo em 6 dias de atividade. O Pai andando em atividade, realizando a sua obra, fazendo a sua criação em 6 dias, e no 7º dia Ele descansa.
E ele fala que esse é o ritmo divino. É um ritmo de atividade e descanso. 6 anos vocês devem trabalhar e a terra produzir. No 7º ano deve descansar. Um ritmo de atividade com o Pai e descanso com o Pai. Mas descanso não é dormir. Descanso não é ficar de perna para o alto. Descanso é se refazer. É receber refrigério. É permitir que você se refaça por inteiro para um outro tempo de atividade com o Pai. Então é um tempo de atividade com o Pai e de descanso com o Pai. É mais ou menos como esse elástico aqui. Estão vendo esse elástico? O elástico funciona para justamente ele ser esticado, é ou não é? Se o elástico não for esticado, talvez você não estaria aí com a máscara, não consegue. Ele precisa ser esticado. Esticado. Mas se eu esticar demais, o que acontece com o elástico? Ele estoura, ele, né, o capixaba fala, ele poca. Ele poca. E às vezes pode ser que você está esticando demais sua vida. Pode ser que algumas coisas já foram esticadas demais. E se deixar, vai estourar. Se você continuar esticando sem descansar, se você continuar esticando sem se refazer, mais dia menos dia pode estourar, ele pode pocar. Ele pode também, talvez não pocar, mas ele pode ficar bem frouxo. Ele pode não servir tanto mais. Ele pode não voltar ao seu estado original. Por isso que Jesus, depois de esticar os discípulos, ele chama para refazer. Por isso que Jesus talvez está chamando cada um de nós, pelo nome, para a gente se refazer. Para que a gente não venha estourar na vida. Para que a gente não venha não dar conta mais. Para que a gente não venha chutar o balde. Ou para que talvez a gente esticou tanto que a gente não consiga mais continuar, apesar de não ter estourado. Ficou largo demais, ficou frouxo demais. E a gente não consegue seguir adiante. A gente não consegue, às vezes, continuar. A gente caminha com alguns pastores, e pastores geralmente de 40, 45, 50 anos diante. E é verdade que agora, um pouco mais jovem, também tem acontecido, entra numa síndrome chamada de burnout ou burnout, que é um esgotamento. O que é o esgotamento? É o fósforo riscar e queimar tudo. Isso é um esgotamento, isso é um burnout. Isso é estourar o elástico. Isso é passar do limite. Isso é não dar conta mais. Talvez hoje você chegou aqui queimado. Queimou tudo, Marcela. Eu nem sei como eu cheguei aqui. Talvez você está nos assistindo, eu nem sei como que eu estou nesse momento. Queimou tudo. Não tem mais o que queimar. Acabou. Minha energia se foi, se esgotou. É um burnout. É a bateria que só consegue recarregar o celular se tiver colocada na tomada. Esgotou a bateria. Viciou a bateria de tal forma que ela não consegue mais funcionar se não tiver ligado o tempo todo na tomada. Precisamos então entender que existe tempo de atividade com o Pai e existe tempo de descanso com o Pai. E esse tempo de descanso com o Pai é um tempo de se refazer, onde Jesus nos chama em particular para isso. Com os nossos nomes, Ele diz: venha Marcelo, venha para um tempo de descanso, para o elástico não estourar. Você não precisa queimar tudo. Terceira coisa que eu entendo quanto a esse tempo de a gente se refazer, o tempo de refazer é um tempo de revelação e missão. É um tempo de revelação e missão. Olha que coisa gloriosa. Todas as vezes que esses homens que eu citei anteriormente, que tiveram esse tempo de se refazer, tiveram uma revelação nova. Deles e de Deus, ou melhor, de Deus e deles. Veja, Moisés, ele teve uma revelação de Deus, o eu sou. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou. Eu sou o Deus, eu sou.
E ele tem uma revelação, e é convidado então para ser um libertador. Que coisa gloriosa, coisa tremenda. Elias tem uma revelação de Deus. Elias era acostumado com o fogo, o poder, e agora é um vento diferente que vem convidando Elias para um tempo de intimidade com o Pai. E logo depois da caverna, Elias é convidado para uma nova missão com o Pai. Ele tinha que ungir 2 reis e alguém, um profeta em seu lugar, Eliseu. Não somente eles, mas também quando a gente vê Jacó no Val de Jaboque, ele tem um encontro com o Senhor, e o seu nome é mudado para Israel. Tempos de convite para a gente se refazer, é um tempo de uma nova revelação de Deus para nós. Esse tempo Deus quer se apresentar, se revelar de uma nova maneira. E junto com essa revelação vem com certeza uma nova missão nesse processo. Ele nos chama para se revelar, e nesse chamado, quando Ele se revela a nós, Ele também nos convida para andar com Ele em uma nova etapa no ministério, na missão, nessa terra que Ele tem conosco. É praticamente improvável, não vou dizer impossível, mas improvável, que Deus te chame para uma nova atividade com o Pai, com uma nova missão, sem o tempo de uma nova revelação. E para um tempo de uma nova revelação, Ele nos convida para estar com Ele, para que a gente possa ser refeito, e então refeitos, podemos andar de novo no novo tempo. É assim que muitas vezes Deus faz. Como foi então esse tempo de revelação, e vou chamar de recomissionamento? Como foi? Veja algumas coisas que se destacam aqui. Primeira coisa que acontece é que Deus nos chama em particular. Esse tempo é um tempo particular de Deus conosco. É um tempo todo especial, é um tempo diferente do tempo diário que você passa com Deus, que eu passo com Deus. É um convite para a retirada de um tempo estratégico. Não é o seu devocional, não é o seu dia a dia com Deus, não é o seu tempo a sós com Deus diário, mas é um tempo maior, é um tempo especial, aonde intencionalmente nós nos retiramos, para que Ele possa se revelar com qualidade a nós, porque há algo muito maior para o futuro, que Ele quer fazer através de mim e através de você. Segunda coisa que a gente percebe aqui no versículo 2, que Jesus, Ele foi transfigurado diante deles. É um tempo de transfiguração, é um tempo de uma revelação nova e totalmente diferente, é um tempo de uma nova experiência com Deus. E a gente talvez está tão acostumado com as experiências que a gente teve, que a gente se prende àquelas experiências e não se permite a novas experiências com Deus. É um tempo de uma nova experiência, uma experiência única, uma experiência diferente. Olha, os outros discípulos não tiveram essa experiência, só Pedro, Tiago e João que teve. O que eles viram? Como que os olhos deles viram? Como foi essa transfiguração? Que coisa gloriosa, espantosa, maravilhosa eles tiveram. Que coisa maravilhosa nós também podemos ter, quando Ele nos chama para uma experiência nova. Faz quanto tempo que você não tem uma experiência nova com Deus? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você teve aquela experiência extraordinária? Faz quanto tempo? Ele nos chama para experiências novas com Ele, como diz o profeta Oséias, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é somente conhecer o Senhor, mas é conhecer e prosseguir em conhecer, e é um convite de Deus para você nessa noite. A terceira coisa que acontece nesse tempo é que quando Deus nos chama para a gente se refazer, nossos olhos voltam a brilhar, nosso rosto volta a resplandecer, o brilho volta a aparecer, o sorriso que a gente não consegue ver por causa da máscara se torna não somente natural, mas divino. Tem tempo que a gente passa sem o rosto resplandecente. Paulo fala isso na igreja de Coríntio a respeito de Moisés.
A igreja de Corinto era uma igreja muito avivada. Paulo vai falar justamente para essa igreja: olha, a gente precisa andar sem a máscara, sem o véu sobre o rosto, para que não somente a nossa face seja vista, mas Deus através de nós, aquilo que Ele está fazendo em nós. E ele fala que Moisés, que era um homem que tinha um encontro com Deus nas tendas, na tenda Moisés entrava, tinha aquele encontro, e quando ele saiu, o seu rosto resplandecia de tal forma que as pessoas ficavam com medo, espantadas, de tanto brilho de Deus. E ele teve que colocar uma máscara, um véu sobre o rosto. Passado algum tempo, e não sei quanto tempo, chegou um momento que ele não mais brilhava, apesar do véu continuar, apesar da máscara estar ali, ele não mais brilhava. Mas agora ele cobriu o rosto, não porque o brilho afetava os olhos das pessoas, impactava. Ele cobria porque não havia mais brilho, para que as pessoas não pudessem ver. Ele se escondia. O grande Moisés. Então isso quer dizer que também nós podemos passar por isso. Nós também podemos, às vezes, se complicar na jornada, parar em algum momento, até que a gente olha no espelho e não há mais brilho. Até que a gente, às vezes, se esconde sem a face brilhar, sem os olhos brilharem com Deus. Porque de alguma forma, em algum lugar, nos perdemos. Não nos perdemos saindo da igreja, não nos perdemos em atividades, não. Moisés estava em plena atividade. Ele estava liderando o povo diante do deserto, vendo milagres acontecerem, o maná sendo derramado, coisas gloriosas, mas não havia mais brilho em algum momento. Então, quando o Senhor nos chama para a gente se refazer, Ele nos chama para que a gente brilhe de novo. E o mundo que está em trevas, veja o brilho de Deus em nós. A nossa luz volte a brilhar. As pessoas precisam ver brilho em nós. Mas mais do que as pessoas, nós precisamos ver o brilho em nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós no espelho e ver que os olhos voltaram a brilhar. A face está resplandecendo. E as pessoas percebem o brilho dele em nós. Nós precisamos voltar, você precisa voltar. Mas se entrar em ritmos frenéticos de atividade com o pai, e às vezes o pai já não está mais em atividade como você pensa que está, onde você está, fazendo o que você está fazendo, e acabou o brilho, não há mais brilho, não há mais vida. Talvez em algumas ações suas não há mais, porque esticou demais o elástico, porque queimou o fósforo, porque esgotou, porque chegou o 6º dia e o 7º dia e você passou 14, 21, passaram anos e você não se refez e a gente não parou. Então o Senhor nos chama para, nesse tempo, o que acontece nesse tempo? A gente resplandece como o sol. Nossas roupas resplandecem, nosso corpo resplandece, nossa vida volta a brilhar como luz. É um chamado, é um convite de Deus para nós. O que mais acontece nesse tempo? Versículos 3, versículo 4, Pedro interrompe Jesus, interrompe aquela coisa gloriosa que estava acontecendo, aquele mover celestial, e Pedro fala: vamos parar aqui, vamos fazer uma tenda, e vamos permanecer aqui. Dá vontade de permanecer. Quarta coisa que acontece quando a gente está em tempo de se refazer, quando Deus nos alcança, quando o processo nos envolve, quando as coisas começam a ser derramadas, e a gente vê aquela presença, a gente não quer sair dali, é um tempo de permanecer, é um tempo que não dá vontade de sair, é uma tenda que a gente estabelece, fala: eu vou ficar aqui, porque aqui é o melhor lugar para estar, presença de Deus. Quando Deus nos chama para se refazer, é para nos perdermos nele. A gente encontra ele e se perde.
se perde em nós e se encontra nele. E não dá vontade de sair dali. Nesse tempo de máscaras e de distanciamento social, em tempo de culto, sabe aquele momento de mover que a gente sente saudade, a gente cai pelo chão, a gente se abraça, a gente chora, a gente está ali, aquele final do culto que a hora passa e a gente não dá vontade de sair, aqueles retiros que a gente vivencia, e olha que coisa gloriosa, como dá vontade de ter tempo assim, mas nesse momento Jesus nos chama em particular, é um tempo individual, é um tempo para nós, não é um tempo tão coletivo, como vivemos em comunidade tantas vezes antes do Covid, e dá vontade de viver essas experiências de novo em comunidade, vamos viver em nome de Jesus. Mas aqui Jesus nos chama para um tempo particular, você pode viver isso particularmente. É um tempo especial, de nos perdermos nele, e encontrarmos tudo quando a gente se perde nele. Encontrarmos até a gente mesmo, mas é um tempo particular, é um culto particular que você faz com Deus, é um mover extraordinário, aonde você vai, se desfaz e refaz nele, é um tempo de se desfazer para a gente se refazer. Deixa eu tirar um pouquinho minha luva aqui do frio, para passar aqui a folha. Versículo 7 diz, o Pai agora se revela novamente a Jesus. Renova a palavra que foi estabelecida ao Filho. Isso aconteceu lá em Mateus 3. O Pai chega para Jesus e diz, tu és meu Filho, em quem eu tenho muito prazer. Agora Jesus está numa nova etapa, agora para cumprir sua missão, para finalizar aquilo que ele veio fazer na terra. E aí o Pai novamente renova as suas palavras, renova seu amor, renova o seu cuidado. Não que Jesus tinha dúvida disso, mas mesmo assim, não precisa ter dúvida para ele renovar, ele faz assim mesmo. Ele renova, diz de novo, tu és meu filho amado, mas agora ele não renova somente para Jesus, ele traz essa revelação para os discípulos. Este é meu filho amado. Em Mateus 3, o Pai diz, tu és meu filho amado. Mas agora em Mateus capítulo 17, ele fala, mostrando para os discípulos, este é meu filho amado. Ele não só afirma Jesus, mas afirma Jesus diante das pessoas que ali estavam, diante dos discípulos, e traz não só para os discípulos isso, mas traz uma revelação de quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho amado do Deus vivo, o Filho que dá alegria. Nesse tempo que Jesus nos convida para esse tempo de se refazer, é um tempo que Ele quer reafirmar o seu amor para conosco, reafirmar o seu cuidado para conosco, reafirmar o seu carinho. Você é meu filho e minha filha amada. Eu tenho muita alegria em você. Eu tenho muito prazer em você. Talvez você esteja preocupado com tantas coisas, em um tempo de tanta adversidade, de tanta angústia. Mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. As coisas podem aparentemente se perder, talvez visivelmente se perderem. Mas saiba que eu estou com você. Tu és meu filho, minha filha amada. Eu tenho alegria em você. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Como é bom quando Ele nos convida para um tempo particular e diz, ei filho, meu filho Marcelo, cara, como eu te amo. Cara, não se preocupe. Estou cuidando de tudo. Vai ficar tudo bem. Às vezes tem dias cansativos demais para nós. O fósforo queimou. Mas Ele chama a gente e fala bem assim em particular. Vem para cá, quero falar no seu ouvido. Quero ter uma conversa de pai e filho. De pai e filha com você. Quero te abraçar, quero estar contigo.
fica aqui no meu colo. Quero dizer que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Feche seus olhos ainda agora, antes de terminar. Às vezes, a gente está tão preocupado com tantas coisas. Jesus fala: Marta, você está preocupada com muita coisa. Você está preocupada com muitas atividades para mim. As atividades de Marta eram boas, era para Jesus. Mas Maria escolheu a melhor parte. Esse convite agora não é de atividade para mim, é para estar comigo. É um outro convite. Maria escolheu essa melhor parte. Versículo 8. Jesus, ele nos ensina aqui uma coisa muito importante. O refazer não é para a gente se refazer e ficar perdido no refazer. O convite para a gente se refazer, o convite para sermos transformados, o tempo de transformação não termina ali no monte. A montanha da transfiguração. O momento de se refazer não é o fim, é o meio. É o meio. E aí Jesus toca nos discípulos, eles estavam ali, diante da presença. Jesus toca neles e fala: não vai ter cabana, nem barraca, já estamos refeitos. Levante-se, vamos seguir para a missão. Vamos seguir adiante. Há um convite para a gente se refazer. Há um convite de revelação. Mas há um convite para a missão, depois que a gente é refeito. A gente precisa, depois, esticar o elástico de novo. Porque o elástico tem um propósito. E o propósito dele se cumpre quando a gente estica ele. Ele precisa deixar de esticar para se refazer, mas depois ele precisa ser esticado de novo. E parafraseando Jesus, ele chama os discípulos e fala bem assim: galera, é o seguinte, vamos esticar de novo. Não tenham medo. Não tenham medo de tantas vezes que você foi esticado no passado. Não tenha medo de ser esticado de novo, porque o elástico é para isso. Há tempo de a gente se refazer, mas há tempo de voltarmos à atividade com o Pai. Descanso com o Pai, atividade com o Pai. E Jesus fala: vamos voltar à atividade com o Pai. Venham. Levante-se, levante-se e vamos adiante. Só para vocês entenderem que eles enfrentaram depois. Uau, foi um ritmo sério. Porque Deus só nos chama para coisas sérias. Coisas absolutamente importantes. Coisas que Ele dá muito valor. Coisas que são de vida ou morte. Que Ele nos chama é para isso. É algo maior do que qualquer carreira que tenhamos. Porque tem a ver com a vida e morte eterna das pessoas. Tem a ver com o mundo em trevas. Tem a ver com pessoas absolutamente perdidas ou esgotadas. É vida e morte que está em jogo. Por isso Jesus fala: é muito bom estar aqui no Monte da Transfiguração, mas a gente se refaz, é para seguir adiante, é para prosseguir, é para avançar, é para resgatar pessoas da morte, é para revelar a luz agora que brilha em nós de novo, para o mundo em trevas.
a gente precisa seguir adiante. Versículo 14. Eles chegaram para junto da multidão. Eles viram então um homem se aproximando de Jesus, e esse homem se ajoelha, absolutamente sem saber o que fazer. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele que tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes caiu no fogo e outras vezes cai na água. Eu até apresentei aos seus discípulos que estavam por aqui, mas eles não puderam curá-lo. E depois continua dizendo: Jesus, vai até esse homem e vai até esse menino e cura. E depois ele continua curando, juntamente com os discípulos. Mas se Jesus tivesse ficado no monte, que seria desse pai e de tantos pais? Que seria desse menino e de tantos filhos, se ele permanecesse no monte? É tempo de refazer, mas é tempo também de prosseguir. É tempo de se renovar, de buscar uma nova revelação, mas é tempo também de um novo recomissionamento.